Boa noite, pessoal, tudo bom? Começamos hoje a nossa primeira live em alusão à campanha no Agosto Lilás. Campanha essa de combate à violência doméstica contra a mulher. Vamos receber a doutora Anne Caroline Fidelis, ela que é advogada, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, que tem uma passagem maravilhosa aí com essa luta. A Carol, vou chamar de Carol, que a gente já combinou que vai ser Carol. Tá entrando aqui agora. Olá, Oi, Carol. Boa noite. boa noite. Espera aí que eu vou colocar um filtro, né? Como eu lhe disse, eu Coloque. estou bem na maternidade real hoje, Vivemos então nessa, temos, né? né? Você também. Olha, e esse filtro que você. Mexi aqui, tô aprendendo. Ah, Não você tô também acostumada a tem mexer. filho? Tenho dois. Ah, então estamos em casa. Estamos em casa, tenho dois. Uma tem 9, ela que me ensina, viu? Por incrível que pareça. Nunca pensei que chegaria a isso. Eu tenho uma filha para me ensinar a mexer nas redes sociais. E tenho um pequenininho de 2 anos e meio. Aí já viu. Oh, meu Deus. E você tem uma pitoquinha Exa- também, né? Exatamente. A minha só tem 1 ano e 3 meses. A rede social aproxima todo mundo. A gente acaba conhecendo quem a gente não conhece, às vezes até criando um laço com pessoas distantes, porque a nossa realidade acaba ficando um pouco parecida, né? Mas, É Carol, deixa verdade. eu te dizer, o Conselho da Mulher é um conselho novo. É um conselho que tomou posse agora no dia 10 de março. O Conselho dos Direitos das Mulheres aqui da cidade de Maceió. Então, essa é a nossa primeira live, esse é o nosso primeiro encontro, na verdade, a nossa até primeira ação enquanto instituição. O Instagram do Conselho também é um Instagram relativamente novo, mas o Agosto Lilás é uma campanha que é muito importante para a bandeira feminina. Agora, no contexto, então, da pandemia, que teve esse incremento aí, né, da violência, a gente não podia deixar de fazer algumas ações. Então, a prefeitura, junto com o conselho, está aqui junto com você. Temos outras lives nas outras semanas. E o nosso intuito é que a gente leve a informação para o pessoal. Quem não puder assistir hoje, vai ficar gravado, né? Que a gente possa depois, as outras pessoas possam depois aprender. E aí, Carol, eu falei um pouquinho de você antes de você entrar, mas eu queria deixar que você falasse também um pouquinho do seu trabalho. Tá joia. Então, como você já colocou, eu sou advogada, estou presidente da Comissão de Direitos Humanos, sou advogada, sou feminista, faço parte e fiz parte de alguns movimentos sociais voltados à defesa dos direitos das mulheres. Atualmente, também estou na ONG CDDM, Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, e Carmim Feminismo Jurídico. E tive a honra também de estar na gestão enquanto superintendente de políticas para as mulheres, momento que me traz muito orgulho e satisfação pelo fato de ter saído com a sensação ao menos, parcialmente, de dever cumprido, na convicção de que poderíamos fazer muito mais é, se a política para as mulheres realmente recebesse o incentivo que precisa receber, mas por essa passagem tive a honra de participar da construção da Patrulha Maria da Penha, do, na época, do Fundo Estadual de Políticas para Mulheres, e também fiz parte do Conselho Estadual. E você não tem noção da felicidade que tenho por saber que nós temos um Conselho Municipal. Se todos os municípios de Maceió, perdão, de Alagoas, já tivessem os seus conselhos municipais, certamente a realidade da rede de enfrentamento e atendimento seria muito diferente, porque o conselho ele tem um papel fundamental de fazer controle social, né, de acompanhar as políticas, de cobrar do Estado, cobrar dos entes que haja um compromisso com relação a, por exemplo, e a gente vai falar sobre isso hoje, para que a Lei Maria da Penha, por exemplo, encontre efetividade conforme o seu próprio texto demanda. Joia. Bom, então vamos começar a nossa live. Seja bem-vinda, Carol. Nossa live hoje é para a gente tratar sobre a Lei Maria da Penha
e sua aplicabilidade. Antes de você começar a falar, a gente percebe que tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muita dúvida na Lei Maria da Penha. Eu tenho várias pessoas que me procuram para perguntar se mulher responde, para que serve, como é que é feito, o que é a medida protetiva, para onde essa mulher vítima de violência vai, quais são as formas de violência. Então, assim, a gente tem bastante coisa legal para conversar e vamos hoje nos ater a essa questão da legislação. Eu vou fazer uma introduçãozinha só em relação à lei, e aí eu estou aqui para aprender mais com você hoje do que para falar. Eu só vou tratar um pouquinho da questão de que amanhã a Lei Maria da Penha completa 14 anos, né? Uma lei que foi reconhecida aí pela ONU como uma das 3 melhores leis de gêneros do mundo, conhecida por 98% dos brasileiros, ou seja, uma lei que caiu no gosto popular, né? Uma lei que é fácil a gente conversar sobre ela porque as pessoas a conhecem, né? Tanto é que é uma lei que é conhecida pelo nome, não pelo número. A maioria das leis é o contrário. Ela entrou aí na nossa sociedade já com esse nome. Mas a gente percebe que as pessoas não conhecem realmente os motivos que permeiam a violência, as pessoas não conhecem quais são as aplicabilidades da lei, não conhecem a fundo, né, como é que a gente consegue. As próprias mulheres, é uma coisa muito interessante quando a gente vai conversando sobre isso, as próprias mulheres não conseguem compreender o papel da mulher dentro desse papel, o papel da mulher dentro dessa sociedade que ainda se violenta tanto os direitos da mulher, né? Muitas mulheres não conseguem compreender que às vezes está sofrendo violência, elas acham que não está, porque elas ensinam os próprios filhos a ter esse comportamento machista, patriarcal, que foi ensinado na nossa história, né? Na nossa história toda, e aqui agora, na nossa vida contemporânea, não cabe mais. Então, a gente precisa desconstruir isso. Então, aí eu passo a palavra para você, para a gente ouvir um pouquinho sobre a lei. Eu tenho umas perguntas aqui que eu anotei, que eu percebo que são as perguntas mais corriqueiras, mas acho que você poderia conversar um pouquinho sobre a lei e depois eu lhe faço as perguntas, caso você já não tenha até respondido antes. Tá certo. Então, como você bem disse, a Lei Maria da Penha ela é considerada uma das melhores leis do mundo e certamente grande parte desse reconhecimento se deve ao fato de que se trata de uma lei que não pensa apenas e que não trabalha apenas o viés punitivo, muito mais que isso. A Lei Maria da Penha ela traz diversos dispositivos que demandam ao Estado uma atuação preventiva e, ao mesmo tempo, uma organização de uma rede para que haja um aparato de acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência. E eu digo que mais do que isso, a Lei Maria da Penha ela foi ousada, primeiro porque ela lida com um elemento cultural extremamente naturalizado. Até hoje, nós estamos aí na iminência de completar 14 anos amanhã da Lei Maria da Penha, e a gente ainda vê várias pessoas reproduzindo aquela famigerada frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou seja, de alguma forma, a violência contra a mulher ela ainda é tido como algo que deve pertencer unicamente à esfera doméstica. E quando se pensava, e posso dizer, como se pensa ainda, principalmente as pessoas que trabalham com segurança pública, quando pensam na violência, pensam o quê? No espaço urbano, pensam naquela viatura que precisa passar, nos policiais que precisam estar na rua, ou seja, violência urbana. A Lei Maria da Penha veio para dizer, Estado, você também tem responsabilidade pelo que acontece dentro dessas casas, que é inclusive o local onde as mulheres mais são vitimadas. Aqui no estado de Alagoas, e nós temos dados em relação a isso, e inclusive a OAB já publicizou, mostrando que o principal lugar de vitimização letal, ou seja, de assassinato de mulheres, é dentro de casa. Então, isso revela um problema muito grande dessa domesticidade da vitimização feminina, e mais do que isso, os seus principais algozes, os seus maiores assassinos e agressores, infelizmente, são aquelas pessoas que no passado ou no presente, essas mulheres tinham relações de afeto. Então, ainda que digam, homens morrem mais. Sim, homens morrem mais.
mas homens e mulheres morrem de formas diferentes. E a gente precisa, para tratar essa doença, que é a violência doméstica, que é o feminicídio, a gente precisa de remédios específicos. E a Lei Maria da Penha, sem dúvida, se apresenta como um dos mais importantes remédios para lidar com esse tipo de violência que mata tantas mulheres, que eu posso dizer, adoece tantas famílias e interfere diretamente, inclusive, no contexto de violência urbana. Então, deve ser uma lei que todas as pessoas precisam defender e reconhecer que ela lida com um elemento cultural muito, muito difícil de se tratar, que é essa violência doméstica naturalizada, e que, ao mesmo tempo, visibiliza o problema e diz que o Estado precisa, sim, intervir e que todas as pessoas precisam ser compromissadas com esse problema que, infelizmente, ainda é tão comum. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você arrisca falar, por exemplo, arrisca dizer mais ou menos o número, você acha que a gente já conseguiu contabilizar aí nas pesquisas? Porque, assim, eu não consigo encontrar esses números mais reais, a gente encontra fontes bem distintas, sabe? Em relação a esse aumento durante a pandemia, no contexto da pandemia. Então, mundialmente, ocorreu esse fenômeno de aumento da violência doméstica, principalmente porque as pessoas estiveram agora cada vez menos, mas em casa, em confinamento. E a gente não lida apenas com o aumento da violência, mas também com uma grande subnotificação. Imagine aquela mulher que está dentro de casa, enclausurada, e que certamente está tendo ainda mais dificuldades de denunciar. Denunciar em qualquer momento não é fácil. A gente sabe que romper o ciclo da violência é muito difícil. Agora, vamos imaginar essa mulher neste momento de pandemia. Em vários países e estados do Brasil, já fizeram levantamentos desses indicadores mostrando uma maior quantidade de ocorrências. Em Alagoas, especificamente, a gente lida com um fenômeno que demonstra a grande probabilidade de estar havendo uma maior subnotificação. Agora, ainda que os números não revelem aqui no estado de Alagoas esse aumento no número de denúncias, basta perguntar para qualquer pessoa que está na frente, numa dessas portas de entrada. Pergunta no juizado da violência doméstica a quantidade de medidas protetivas que foram requeridas. Pergunta à Patrulha Maria da Penha como é que está sendo esses dias de pandemia, a quantidade de descumprimentos de medida protetiva. Então, quem está na frente, está lidando diretamente com essa realidade, está percebendo a quantidade de ocorrências que tem acontecido nesse período da pandemia, com muito mais frequência do que em tempos normais. Porém, a gente se depara com isso. As portas de entrada estiveram, principalmente nesse período da pandemia, deficientes, no sentido de propiciar que essa denúncia seja de fato realizada. Por isso que nós estimulamos, inclusive oficiamos o Estado de Alagoas, a Segurança Pública, enquanto OAB, para que fossem ampliados os canais de denúncia. Delegacia interativa, por exemplo, já existe a possibilidade de se fazer a denúncia, mas não são todas as tipificações da Lei Maria da Penha. Mas precisamos de mais canais de denúncia, seja por telefone, seja por e-mail. Eu só sei de uma coisa, que o meu WhatsApp, e certamente eu estou vendo aqui várias companheiras de luta, Olga Miranda, Daniela, que já devem ter percebido que nesse período a quantidade de mensagens que a gente recebe de mulheres, e você, certamente você também no seu lugar, né, enquanto presidenta do conselho, várias situações de violência e, ao mesmo tempo, dificuldades na realização dessas denúncias. Então, sem dúvida, esse período que nós estamos vivendo, um agosto lilás em tempos de pandemia, é extremamente emblemático para a gente refletir e pensar em outras alternativas para que essas mulheres, de fato, não se sintam sozinhas e que tenham realmente acesso a essas portas de entrada e ao sistema de justiça para, por exemplo, requerer uma medida protetiva, para conseguir que esse agressor, de fato, se afaste, seja preso diante de descumprimento e por aí vai. Joia. Eu vou começar com as perguntas, porque são perguntas mais específicas da lei, e aí a gente consegue esclarecer a lei com mais objetividade.
Para quem serve a Lei Maria da Penha? Só para quem mora junto? Certo? Não. O determinante para que a Lei Maria da Penha seja aplicada ao caso são os vínculos afetivos, certo? Por exemplo, se uma mulher está na rua, está num, sei lá, num bar, por exemplo, e conhece um homem do nada, tenta dar um beijo e ela nega e ele dá um tapa nela. Isso é muito comum, infelizmente. Nesse caso, não se trata de um caso onde haverá um enquadramento da Lei Maria da Penha, porque eles acabaram de se conhecer. Mas se, por exemplo, for um irmão, se for um marido, um namorado ou um ex-namorado, ou seja, ela já conhecia, e esse ex-namorado, por exemplo, aparece nesse bar e bate nessa mulher, aí sim nós estaremos diante de uma situação enquadrada na Lei Maria da Penha, ou seja, o determinante é a existência desses vínculos de afeto, desse conhecimento prévio entre agressor e vítima. Perfeito. Uma das dúvidas maiores da comunidade toda, eu acho que é essa. A lei também se aplica à mulher? Eu já até falei algumas vezes aqui sobre isso, mas quero que você fale agora. Certo? Então, já existem jurisprudências em relação a relacionamentos homoafetivos, certo? Também, assim como outras relações de afeto, ou de afeto, ou de parentesco, ou de conhecimento. Então, já existem, sim, decisões pelo Brasil que reconhecem a aplicabilidade da lei, independentemente do gênero do agressor ou agressor. Então, sim, a lei ela pode ser utilizada desde que haja essa circunstância de afeto, de conhecimento, independentemente do gênero do agressor ou da agressora. Eu vi uma reportagem, depois eu fui até dar uma pesquisada sobre esse caso, que era uma senhora que foi enquadrada na Lei Maria da Penha porque ela agredia a nora quando a nora não cuidava, não fazia os afazeres domésticos como ela queria. E aí foi um dos casos que eu fui lendo mais, fui pesquisando mais para ver essa questão da aplicabilidade da lei. E aí, em alguns estados, eu dei uma lida e eles falam que assim, toda e qualquer agressão à mulher que exista uma relação, como você colocou, independente do sexo, do autor do crime, ela consegue ser aplicada, né? Aí foi bem legal eu entender sobre isso, porque muita gente tem essas dificuldades. Então, irmã, sogra, mãe, enfim, se houve uma agressão com essa mulher por conta da questão de gênero, né? Que ela seja agredida Isso, pelo fato dela ser mulher, aí a gente consegue enquadrar a lei. Vou fazer a outra pergunta. exatamente. Se eu denunciar, ele será mesmo preso? Eu digo que depende. Primeiro, depende das circunstâncias, da situação de violência, depende até do juiz, depende de uma série de fatores. O fato é que denunciar tem se mostrado muito importante, porque quando a gente analisa os casos de feminicídio, de mulheres que são assassinadas, grande parte daquelas mulheres que foram assassinadas, em que a situação se enquadraria na Lei Maria da Penha, elas não denunciaram. Para que vocês tenham uma ideia, a denúncia tem se mostrado realmente como um obstáculo para a violência letal. Então, ainda que nós tenhamos uma série de problemas na rede de atendimento e enfrentamento à violência, ainda que não seja fácil o pós-denúncia, ainda assim, denunciar tem sido, sim, a principal barreira para evitar o feminicídio. Então, ainda que não haja prisão, voltando para a sua pergunta, que pode ou não acontecer, vai depender de uma série de fatores, ainda assim é importante a denúncia, porque acaba sendo realmente uma forma de afastar e até de provocar o Estado e do Estado ser cada vez mais responsabilizado pelas consequências da sua ausência. Na Bahia, por exemplo, só para vocês verem o quanto isso é impactante, o que foi que aconteceu? Uma mulher que tinha uma medida protetiva deferida na bolsa, encontrou com o seu, foi encontrada, na verdade, por seu ex-companheiro na rua
ele a matou na via pública, certo? E ela com a medida protetiva na mão. Isso gerou uma repercussão tão grande na Bahia que foi uma das razões da Ronda Maria da Penha ter sido criada lá na Bahia. Felizmente, aqui no estado de Alagoas, a gente não teve um caso como esse, como uma mola propulsora para que fosse criada a Patrulha Maria da Penha. Mas certamente nós teremos e temos muitos casos de mulheres com medidas protetivas que foram assassinadas. Mas o fato é que, e aí vocês podem pesquisar, buscar na internet, é muito fácil verificar, já existe uma pesquisa, inclusive, feita em São Paulo, mostrando que a maciça maioria das mulheres que foram assassinadas nunca tinham sequer buscado denunciar o apoio do Estado de alguma forma. Então, por favor, mulheres que estão em situação de violência, denunciem. E a gente não está dizendo que é fácil, a gente não está dizendo que é um caminho simples, mas que é necessário, principalmente, para que a vida dessas mulheres e da sua família realmente seja preservada. E assim, a gente sabe do ônus do processo, né? A gente sabe o quanto que é difícil denunciar, o quanto que é doloroso você passar por aquilo, tendo em vista que em algum momento aquele agressor foi alguém que você amou, né? Se tratando de companheiros, ou ex-companheiros, ou namorados, ou ex-namorados. Então, é necessário sim que exista uma rede de apoio que vocês consigam, né? Toda e qualquer mulher que sofra violência tenha essa rede de apoio e consiga denunciar. Porque é só assim que a gente vai conseguir mudar essas estatísticas. Porque, infelizmente, os estudos mostram que a cada 10 mulheres vítimas de violência, apenas uma denuncia. É muito baixo o índice de denúncia, mas a gente sabe que a culpa também é um pouco da sociedade, que troca, né, quem é a vítima, quem é o agressor. Muitas vezes a mulher vítima de violência que denuncia, ela sofre um julgamento moral perante a sociedade gigante, ela é questionada, ela é desacreditada. E isso é por isso também que é o nosso debate enquanto autoridades, né, que a gente leva o tema de violência contra a mulher. Pessoas que podem conversar sobre esse tema é importante. E a gente faz um efeito cascata. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais coragem essas mulheres, encorajadas essas mulheres sentem para que façam essas denúncias e a gente consegue diminuir essa subnotificação e também desconstruir, né, esse perfil da sociedade de como recebe essa mulher que fez essa denúncia. Eu sei que o peso do processo ele é muito forte. Eu vi a promotora de justiça Silvia Chaquian, você deve conhecer, do estado de São Paulo, que ela, numa das palestras que ela deu, ela fala que a autora do processo, né, a vítima de violência, ela não chega na audiência com sangue nos olhos, como a vítima de roubo, a família de alguém que foi assassinado, que quer que o réu pague, seja penalizado, né? Que seja, enfim, que o processo chegue no final. A vítima de violência, ela chega com lágrimas dos olhos. Muitas vezes elas voltam atrás, não querem dar continuidade ao processo, porque é tudo muito doloroso. Então, que nós, enquanto sociedade, começamos a pensar sobre isso para a gente mudar isso, para que a gente possa realmente, de fato, acolher essa vítima e entender quem é o agressor e quem é a vítima. Não haver essa distinção de papéis. Exatamente. E só acrescentando e já falando da lei, a Lei Maria da Penha, ela é tão importante, é tão completa, que entre os seus dispositivos também está lá, expressa a necessidade de capacitação dos agentes públicos, principalmente aqueles que estão nas portas de entrada, para que não haja o que a gente chama de revitimização, né? Que é aquela outra frase clássica de perguntar para a própria vítima o que foi que ela fez para ser apanhado. Então, isso é terrível, e, ao mesmo tempo, isso mostra a responsabilidade do Estado em sempre preparar as pessoas que estão nessas portas de entrada para realmente acolher as mulheres em situação de violência. E mais que isso, nunca se colocar no papel de julgamento, porque, infelizmente, é isso que a gente se depara. Agora, eu estou tão numa maternidade real que a minha bebê está chorando. Você acredita? E então, eu vou só colocar a chupeira na boca. Vá, Estou sozinha em casa.
Já pensou? Vai. Peraí, só um instante, só Mulher, um instante. assim, Olha, aqui é. Tá. É a primeira vez que isso acontece, só um instante. nada, mas mulher é isso mesmo, né, gente? A gente tem que trabalhar com todos os papéis, seja profissional, mãe, a gente faz um pouco de tudo. E é por isso que nós somos tão especiais. Mas esperar a Carol voltar para a gente continuar essa conversa e ter esse cuidado. Esse cuidado é importante desse profissional que está nas portas de entrada das, das, das delegacias especializadas, do Ministério Público, dos CREAS, dos CRAs. Né? É muito difícil a mulher que denuncia levar o processo nas costas. Elas, às vezes, são vítimas de oitivas exaustivas, que é para ver se, em algum momento, são pegas na mentira. Então, todos esses argumentos aqui que eu estou falando, essas situações, fazem com que a gente fique cada vez mais distante da realidade de denúncia. Vamos Exatamente. olhar essa princesa, essa participação especial. Exatamente. A participação E, especial. Mas é isso exatamente. mesmo. Oh, meu Deus, coisa linda. Eu vou passar para a próxima pergunta para a gente já dar uma conversadinha. As pessoas têm muita dificuldade para saber como é que faz para fazer a medida protetiva, né? Para onde vai? Exatamente. Então, é muito importante, por isso que a gente fala da necessidade do aperfeiçoamento das portas de entrada. Porque essas portas de entrada precisam, além de promover o acolhimento, dar celeridade, dar os encaminhamentos do pós-denúncia. Eu estou vendo aqui o pessoal comentando esse fato inédito Carol, da presença de fique Valentina. tranquila. Se quiser fazer a live Né? em pé, para você dar uma mexidinha nela, a gente estende. Tá certo. Vou fazer. Gostei da dica. Tá vendo? É. Mãe sabe exatamente como. Fica um Então, pouquinho em pé, a gente escuta. Pode deixar o telefone lá, se você preferir, a gente dá uma escutada, sem problema. Temos poucas perguntas e aí a gente vai sendo mais objetivo. Vamos voltar para a medida protetiva. Você acha que você consegue responder? consigo sim. Então, a medida protetiva, ela deve ser encaminhada para que haja um deferimento em até 48 horas. E a Lei Maria da Penha, ela é muito, muito expressa nesse sentido. E é muito importante que as mulheres compreendam, especialmente aquelas que estão em situação de violência, que, além da medida protetiva clássica, que é aquela que determina o afastamento do agressor do lar, também existem outras medidas que podem ser deferidas, como, por exemplo, que o porte ou a posse de arma também seja suspenso. Também existe a possibilidade da garantia de que ela não perca o seu trabalho durante esse período. E mais do que isso, ainda que a delegacia, por exemplo, demore, e isso infelizmente acontece, também existem outras formas de buscar o deferimento dessa medida protetiva. Como, por exemplo, requerer diretamente no juizado da violência doméstica. Ou seja, não existe a necessidade de esperar que a delegacia encaminhe a solicitação ao juizado. Pode haver um pedido diretamente no juizado ou no fórum competente, certo? Por exemplo, aqui em Maceió, nós temos a defensora pública Daniela Tines, mas qualquer pessoa, inclusive com advogado ou advogada particular, pode também fazer a solicitação da medida protetiva. Então, é muito importante esse conhecimento em relação a essa possibilidade. E mais do que isso, nós temos aqui em Maceió a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento do cumprimento da medida protetiva. E por isso que a gente fala da importância, por exemplo, da interiorização da medida protetiva. Perdão, da interiorização da Patrulha Maria da Penha. Porque justamente
nós teremos mais uma forma de acompanhar o cumprimento dessas medidas protetivas. Perfeito. Já conseguimos compreender um pouquinho sobre as medidas protetivas. Você E eu estou prefere... vendo até que mais pessoas estão permanecendo aqui conosco. Eu quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço. Ei, meu amor. Valentina sempre participando, o pessoal está aqui falando. Doutor Márcio Roberto falando uma coisa maravilhosa. Prova cabal de força e grandeza da mulher. É isso mesmo. Exatamente. Eu não pergunto a você. Carol, você prefere que a gente dê uma encerrada na live agora e volte daqui umas meia horinha? Pronto, pode ser. Pode ser. Pronto. É o tempo que eu coloco, porque hoje realmente Fique me pega tranquila. de surpresa pelas circunstâncias da vida. O nosso foco é para a gente levar informação para o pessoal. Não tem problema. Inclusive, isso é bom para a gente mostrar que todos nós estamos passando por várias novas situações, um trabalho diferenciado. E os filhos participam também disso, porque nós somos tudo. Somos mulheres, mães, profissionais. É isso aí. A gente encerra, você faz a Valentina dormir, depois manda um zap e a gente volta aqui, porque a live fica salva, mesmo quem está aqui não possa acompanhar na próxima live, depois entra no perfil e assiste. Combinado? Combinado. Muito obrigada pela sororidade, pela compreensão. E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, entendendo a situação e, ao mesmo tempo, enaltecendo a condição feminina. Obrigada a todo mundo que está aqui e que daqui a pouco vocês voltem quando a gente conseguir deixar a Valentina dormindo bem gostosinha para a gente começar a conversar de novo. Tá joia. Beijo. Um beijo. Boa noite, Valentina. Tchau, beijo. Boa noite, Valentina. Boa noite. Tchau.